As notícias para o universo de Tokyo Revengers são muito quentes. Foi revelado no último capítulo 256 que nós temos um segundo viajante no tempo. Mais uma pessoa com poderes capaz de mudar as coisas. Quem será que é essa pessoa? O Sanzu no último capítulo revelou para o Takemichi se ele também era um viajante no tempo, ou seja, tudo isso nos leva a crer que ele conhece ou é essa pessoa. E isso cabe justamente a gente discutir aqui hoje para saber quem é o famoso viajante no tempo além do Takemichi. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e vim trazer para vocês aqui umas curiosidades de quem talvez seja esse viajante do tempo secreto, do qual a gente ainda não tem certeza de quem seja, se realmente existe e quem poderia ser. Mas não antes de você já deixar aquele seu like, comentar, compartilhar, que são sempre coisas que já fortalecem o nosso trabalho para mais pessoas ainda acabarem recebendo esse vídeo. E se você não é inscrito, tem cerca de 40% da galera que assiste que ainda não se inscreveu. Corre aqui embaixo, se inscreve, é uma ajudinha extra que você dá, além de não perder nenhum vídeo aqui com a gente. Agora vamos para a vinheta, que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês quem pode ser esse tal viajante no tempo. Por um primeiro fato, né? Afinal de contas, quem revelou essa informação foi o Sanzu, e justamente com uma cara de muita surpresa em saber que o Takemichi também poderia ser um viajante no tempo, e ele deu a entender que tem um conhecimento básico aí de alguma informação que outra pessoa seja. A primeira delas que a gente pode pensar é justamente nele, já que ele pensou nessa hipótese completamente sozinho e, de alguma maneira, ele já deve ter ouvido falar. Ou, de fato, podemos aqui colocar como a primeira opção de quem é esse viajante no tempo, o próprio Sanzu. Agora, por que será que ele deveria ser essa pessoa? A primeira coisa, obviamente, é porque ele tem essa informação que existe algo do tipo, ele já desconfiou do Takemichi, sem assim o Takemichi dar a entender nada, apesar de que fica até meio óbvio, um cara ali na sua frente, desviando dos seus golpes, descobrindo seus planos, mas também não tem como ter certeza. E assim a gente coloca ele como uma primeira opção. O que mais que a gente pode pensar que leva a crer que o Sanzu possa sim ser um viajante no tempo? Nós vimos que ele tem uma ligação muito forte com o Mike, que é meio de proteção, ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu em seu passado, a gente não tem nenhuma informação de alguma coisa que ele tenha feito mais profunda dentro da série, mas ao mesmo tempo ele sempre se colocou como um grande defensor do Mike a qualquer custo, proteger ele, ajudar nos seus objetivos, e mesmo quando o Mike está dentro de toda a escuridão, ele continua colocando a vida do Mike em primeiro lugar. Agora, são vários termos para a gente pensar se realmente ele pode ser um viajante no tempo, se ele de alguma forma está tentando ajudar o Mike em seus planos, porque quando a gente lembra que o Takemichi já fez muitas coisas para tentar salvar a Hina, foi difícil, parece que sempre dava alguma coisa errada, ao mesmo tempo leva ali a crer, né, que o Mike sempre continua nesse caminho da escuridão. E se por acaso o Sanzu não tem uma ligação direta para fazer sempre o Mike continuar nesse caminho errado? Afinal de contas, o Sanzu sempre também está ao lado do Mike. Mesmo o Mike partindo para um lado ruim, o Sanzu está lá. Quando o Mike tenta se encaminhar para um lado bom, o Sanzu meio que está lá. E sempre meio escondido, afinal de contas, até esse momento, ele nunca recebeu assim um tratamento de protagonista entre os principais da série. Sempre ali na miúda, mas sempre apoiando o Mike. Outro fato importante, eles se conhecem desde a infância. A gente sabe que a ligação do Takemichi tem muita coisa em relação também com o Mike. E o Sanzu, por sempre estar colado, nos leva a crer aqui que ele também pode ser um viajante no tempo. Inclusive, né, porque ele está sempre tramando coisas. Tem o lado do Muto, que ele foi lá responsável por dar o fim nele, justamente para não atrapalhar mais os planos, entre outras coisas que a gente vai observando ao longo do tempo. Então, o Sanzu leva-se a crer que é um potencial candidato a ser esse viajante no tempo. Mas acredito que dos que eu vou comentar aqui, ele ainda seja o menor, mesmo ele já tendo essa informação de viagem no tempo. Acho que de todos que eu vou comentar hoje, acho que ele é o que menos tem chance. O segundo, que eu já coloco uma chance maior aqui, é o próprio Mike.
Por que o Mike seria um viajante no tempo? Acredito que não seja com o mesmo potencial do Takemichi, por exemplo, que já viajou várias e várias vezes no tempo, alterando várias coisas. O Mike não teria essa mesma proporção do Takemichi. Afinal de contas, o Mike perdeu a sua irmã, o Mike perdeu seu irmão, o Mike perdeu o Drake, ele perdeu muita gente importante no longo do caminho e nunca, teoricamente, fez uma viagem no tempo para salvar essa galera. Em um futuro, por exemplo, que as pessoas morreram, ele voltou para fazer alterações. Só que existe uma possibilidade do Mike ter conseguido esse poder justamente nesse arco final. Com a volta do Takemichi, ele percebeu que o Takemichi voltou no tempo. Fica claro lá no começo do arco final, quando ele tem um pressentimento, onde ele fala, o Takemichi voltou. Ou seja, pode ter sido criado ali uma ligação onde o Mike também ganhou poderes de viajar no tempo. Só que talvez ele só consiga fazer coisas a partir daquele momento e não do passado como o Takemichi fez quando voltou lá no começo da Toman praticamente, né? No primeiro ano de duração, para enfrentar a Mobius, a Valhalla. Já o Mike, talvez, se ele conseguiu adquirir esses poderes recentemente, ele não pode fazer grandes alterações, já que o seu recorte de tempo, se ele ganhou o poder junto com o Takemichi naquele momento, foi justamente essa primeira volta agora no arco final. Então ele não pode alterar aquele passado mais antigo ainda, e só as coisas a partir dali. E aí, obviamente, leva-se a crer que esse Mike também possa ter, justamente por ele já ter o conhecimento que o Takemichi era um viajante no tempo. E agora a ligação é com ele e pode ser sim que ele seja um potencial viajante. A terceira opção, talvez a mais óbvia e também a que a galera mais acredita que seja, é o Rama. Acho que fica até meio estranho a gente falar aqui que o Rama não é um viajante no tempo, porque tudo leva a crer que ele é. Mas também precisamos pensar bem se ele teria os mesmos poderes e se funciona da mesma forma que a previsão do Takemichi, que é a volta no tempo do Takemichi. Já que o Rama também perdeu uma pessoa muito importante, que era o Kizaki. E se ele tinha percebido isso no futuro, ele poderia voltar para salvar a vida do Kizaki. Então a gente também não sabe a que ponto o poder do Rama, caso ele seja esse viajante, funcionaria. Mas é óbvio que o Rama é um dos grandes favoritos, principalmente por causa das ligações que ele teve ao longo da série. Em todos os futuros, a gente tinha praticamente a presença do Rama. Em todos os futuros, nunca houve a morte do Rama sequer. Até o próprio Mike, a gente já viu que já bateu as botas em alguns momentos, Draken, toda a turma. E menos o Rama. O Rama sempre está vivo e tem algumas coisas que também vão puxando a gente tentar entender. Primeiro, o seu grande apelido, né, de ser um Shinigami, um deus da morte. Talvez por ele poder controlar algumas coisas, algumas situações, voltando à vida, talvez em momentos que ele conseguiu até salvar a sua própria. Então é uma coisa pra gente pensar também. Nós temos aí algumas situações onde o Rama, no futuro, não entende como, por exemplo, o Takemichi escapou daquela sua primeira morte, onde ele deveria morrer, e acabou a Hina morrendo. Então o Rama já desde aquele primeiro futuro, onde a gente vê ele de terninho, todo elegante, a gente já começa a ter uma pulguinha atrás da orelha, de por que o Rama faz algumas coisas. É um cara que está sempre atrás de diversão. Praticamente não liga se o adversário é mais forte, mais fraco que ele está sempre buscando diversões. Agora, nesse arco final, nós temos a presença dele dentro de quem? Dentro da gangue Kantomanji, e que muitos até agora não entenderam porque ele está ao lado do Mike, sendo que ele foi responsável, ao lado do Kizaki, diretamente com a morte da Emma. Então como que o Mike aceitou o Rama agora dentro da sua gangue, sendo que o cara tá caído em total escuridão, dando fim à vida dos seus adversários, quem se opõe em sua frente? E por que ele perdoou o Rama? É um ponto pra gente pensar. Afinal de contas, o Mike sabe das viagens do tempo do Takemichi. Agora, será que ele aceitou o Rama por também descobrir que o Rama tem esse poder? Nós vimos, inclusive, um diálogo curto, onde o Mike manda o Rama cuidar da galera, que era o Mitsuya, o Shifuyo, Hakai e aquela turma que estava ali se envolvendo agora na guerra final contra a Kantomanji.
o Rama está obedecendo como um cachorrinho o Mike, coisa que ele só fazia com o Kizak, onde também ele fazia essas coisas por admirar o trabalho do Kizak. E se a gente for buscar na memória também, temos o fato que o Kizak falou para o Takemichi momentos antes de dormir se o Takemichi realmente achava que o Kizak era um viajante no tempo. Essa frase também nos leva a crer que o Kizak tinha algum conhecimento de quem seria esse tal viajante no tempo. E leva aqui a crer novamente que esse viajante no tempo tem uma relação com o Mike, tem uma relação com o Kizak e também tem uma relação com o Sanzu agora, já que ele sabe o segredo. E o Sanzu, por ser esse cara aqui, ó, o braço direito do Mike, pode sim ter recebido informações privilegiadas do Mike de quem é o viajante no tempo, sabendo que é o Rama, por mais que ele tenha ficado surpreso ali, saber que tem outro cara com esses poderes, podemos crer aqui então que o Rama é sim um dos favoritíssimos a ser um viajante no tempo. Temos outras opções, já foi falado em Mitsuya, já foi falado em Shifuya, mas esses caras eu acho que não, porque são pessoas que estão muito ligadas ao Takemichi, ao Mike, e que no momento não tem nenhum tipo de ligação com o Sanzu para ele descobrir o segredo, então também acho que não. Poderíamos aqui pensar em alguns casos mais antigos, por exemplo, Shinichiro, quem sabe o Takeomi, por serem caras mais velhos, talvez ter tido algum tipo de poder, mas será também que o Sanzu teria essa informação? Talvez por ser seu irmão mais velho, no caso o Takeomi, e o irmão mais velho do Mike, o Shinichiro, ele possa ter descoberto alguma coisa. O Shinichiro, a gente sabe que foi um cara que fez muito sucesso na sua época. E a gente também sabe que ele era muito parecido com o Takemichi. Então corre muito por fora mesmo, que esse outro viajante no tempo possa ter sido passado o Shinichiro. E aqui fica uma grande questão. O Sanzu, quando ele fala que você também é um viajante no tempo, quer dizer que essa pessoa ainda está viva, que pode ser o Rama, pode ser o Mike, ou se ele teve conhecimento de alguém que tinha esses poderes, por exemplo, o caso do Shinichiro. Afinal, o Shinichiro também fez muita coisa inexplicável, né? Ele juntou adversários muito poderosos, com seu jeitão, ele conseguiu evitar muita coisa, só que a gente não tem certeza, já que ele já morreu também. Será que o Kenokui faria algo assim, colocar poderes em alguém que já morreu faz tempo? Não temos também essa informação, mas aqui a gente vai fechando, né? Claro, com muitas opções. Coloco aqui o favorito Rama, mas Mike e Sanzu correndo por fora. E se for buscar alguém lá do passado, acredito que aí seria o Shinichiro. O Takeomi Akashi acho que também corre bem por fora, porque ele tem uma participação muito pequena na obra até agora, não apareceu em vários momentos, seria até meio estranho ele aparecer agora, já que demorou tanto. Mas nunca podemos dispensar o famoso Takeomi Akashi, o deus da guerra, afinal de contas ele aparece naquele futuro da Bonten, e ele não apareceu até o momento dentro da gangue Kantomanji. Então ele também aí fica nessa postura de gente, será que ele aparece, será que ele não aparece, será que ele tem algum poder? Acho então que seriam esses os 5 candidatos. Vamos lá para ninguém esquecer, né? Takeomi Akashi, Shinichiro, ambos correndo um pouco mais por fora, Sanzu e Mike ali no meio termo, e o favoritíssimo que é o Rama, o 5º elemento que pode ser principal viajante no tempo de Tokyo Revengers, fazendo frente justamente ao Takemichi e mostrando que ele tem esse poder, quem sabe, há muito tempo, já que ele é o primeiro vilão, digamos assim, que foi apresentado em Tokyo Revengers, assim com peso maior, dentro lá do antigo e do primeiro arco da Mobius. É isso, galera, espero aquele likezinho antes de ir embora. Se vocês curtiram esse vídeo, acharam legais as ideias, é mais um momento para você deixar o like, se inscrever e comentar, que a gente se vê no nosso próximo vídeo.